Eu sou Fátima Duarte, eu sou médica, acho que é o primeiro, né? Sou ginecologista e obstetra, tá? E eu gostaria de agradecer, sou médica, sou ginecologista e obstetra, também sou sexóloga, e há 8 anos eu tenho a honra de fazer parte de um programa que é Sábado Sem Barreiras. Esse programa é um programa que faz um atendimento de mulheres com deficiência. Então, esse projeto é um projeto que foi uma janela de oportunidades dentro da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. E eu gostaria de agradecer muito à Liga de Fisioterapia em Saúde da Mulher de Ribeirão Preto por propiciar essa possibilidade de estar falando um pouquinho desse atendimento, né? Então, esse projeto, o Sábado Sem Barreiras, ele surge da necessidade de entender as mulheres dentro de uma dimensão mais ampla, né? E eu, como médica, como ginecologista, eu penso que todos os dias na cidade de São Paulo, essa cidade que é uma cidade mais rica, né, do Brasil, dentro desse estado, eu atendo todo dia mulheres que ainda são envergonhadas de ter nascido, têm medo de viver e são tristes por não saber morrer. Então, essas mulheres que eu atendo todos os dias, são mulheres muito parecidas com as mulheres brasileiras que morrem a cada 2 horas, vítimas de violência, das mulheres que se perdem nos labirintos da mamografia, das mulheres que morrem de complicações em relação à gravidez e de mulheres que morrem de câncer de colo de útero. Então, quando nós falamos das mulheres com as suas diversidades, nós temos que falar também dessas mulheres com deficiência e entender esse conceito que a Organização Mundial de Saúde determina, um conceito mais amplo, que pessoas com deficiência são pessoas que têm um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e esses impedimentos em interação com as barreiras que se encontram na sociedade, elas podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade com igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse entendimento que a Organização Mundial de Saúde fala da pessoa com deficiência, ela coloca essa leitura, a pessoa à frente da sua deficiência. Então, a pessoa, ela é vista como um todo. Então, esses conceitos de deficiente e de portador de deficiência, a gente também usa a linguagem, ela é importante como forma de comunicação. Então, você falar a pessoa com deficiência é um entendimento dessa pessoa muito mais amplo, a pessoa como um todo. E quando nós falamos, nós não estamos falando de poucas pessoas. Nós temos que, no Brasil, 25% das pessoas têm algum tipo, tem alguma deficiência. E no mundo, nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas com deficiência. E 80% vive em países em desenvolvimento. Então, da mesma forma como também nós temos esse dado, hoje, quando nós falamos de sexualidade, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca a sexualidade como um dos pilares importantes da qualidade de vida. Então, quando hoje nós falamos das pessoas dentro dos seus projetos, do que se entende como qualidade de vida, é importante o lazer, é importante o trabalho, é importante as suas relações, e é importante a sexualidade como um dos pilares de
qualidade de vida. E, às vezes, o sexo e a sexualidade são, às vezes, usados de maneira a serem usados como sinônimos. E quando nós falamos de sexualidade, é entendimento da sexualidade como uma dimensão mais ampla, que ela começa a se formar na infância, continua sendo constituída na adolescência e vai se manifestar de diferentes maneiras ao longo da vida. E quando nós falamos de sexualidade, sempre nós falamos que existem diversos estudos falando de sexualidade, e quando nós falamos das respostas sexuais, nós temos que falar de dois autores, que são Master e Johnson, e que falam da sexualidade como um modelo que homens e mulheres desempenham e que, dentro da sua resposta sexual, que haveria o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, o desejo seria aquilo que te impulsiona, o que te move. Então, a excitação, para nós mulheres, seria você sentir os seus genitais mais umedecidos, sentir o entumecimento. No homem, a fase da ereção. E depois, você teria o orgasmo, que seria essa fase aonde seria o pico máximo do prazer. E a resolução é o tempo que você demora para começar tudo de novo. Então, esse modelo linear que foi proposto por Helen Kaplan lá nos fins dos anos 60, e que a Helen Kaplan vem e traz, ele parece que não vai se dar igual para homens e mulheres. Então, as mulheres, esse modelo ele tem uma etapa que entra absolutamente engajada na outra, então haveria o desejo, depois haveria a excitação, o orgasmo e a resolução. E a partir de 2001, você tem um modelo, que é um modelo novo, circular, que é colocado por uma psiquiatra canadense, que é a Rosemary Basson, e que ela fala que para você entrar dentro dos jogos da sexualidade, você pode entrar a partir de um desejo neutro. Então, você pode entrar a partir, para você começar a se engajar dentro dos jogos da sexualidade, você não precisaria ter o desejo espontâneo. Então, que você teria um desejo, poderia partir através de uma neutralidade e a partir de um convite, ou um som, uma carícia, uma lembrança, você entraria a partir do jogo espontâneo. Então, isso é importante, porque muitas mulheres, elas falam, Fátima, mas ele está sempre com vontade, ele está sempre pronto, ele tem sempre desejo, então eu não sou normal, eu não estou bem. Aí você pergunta e fala, bom, mas se começa, você se envolve, você ouve uma música, se você tem um pensamento, se você tem uma carícia, aí eu me envolvo. Então, esse desejo espontâneo, então, uma mulher poder entrar dentro dessa fase da excitação a partir de um desejo neutro, é uma coisa também bem importante para o entendimento dessa resposta sexual humana. Então, enquanto a linear seria para a maioria dos homens, a resposta circular seria para as mulheres, que podem entrar dentro da dinâmica da sexualidade a partir de um desejo neutro. Então, quando nós falamos da sexualidade, é importante que a sexualidade ela vai englobar o sexo, ela vai englobar a identidade de gênero e o papel de gênero,
a orientação, o erotismo, o prazer, a intimidade, a reprodução e os direitos sexuais e reprodutivos. Então, a sexualidade, ela não vai ser colocada apenas como o sexo. E a sexualidade, ela vai se expressar através de pensamentos, de fantasias, de desejos, de crenças, de atitudes, de valores, dos comportamentos, das práticas, dos papéis e dos relacionamentos. Então, quando nós entendemos essa condição humana da sexualidade e entender que ela vai ser expressa de diferentes maneiras. E quando você tem essa dimensão, é muito importante, porque quando você fala das pessoas com deficiência, essas coisas que parecem tão simples, elas não são tão assim. Então, a vivência da sexualidade e a percepção sobre a sexualidade, a história das infecções sexualmente transmissíveis e os direitos sexuais e reprodutivos vão implicar também na sua sexualidade. E isso, quando nós temos os corpos, as diversidades dos corpos, o corpo é aquilo que nós temos de mais íntimo, mas também é aquilo que nós temos de mais público. Por ele nós somos aceitos, por eles também não somos aceitos. E as diferenças de formas dos corpos vão implicar em preconceitos, em estereótipos sociais e, muitas vezes, na superproteção familiar e na ideia de que essa educação sexual pode estar sendo completa por parte da família. Então, quando nós falamos da sexualidade nas pessoas com deficiência, nós temos também que as barreiras arquitetônicas, muitas vezes, podem impedir o exercício da sexualidade nas pessoas com deficiência. Esse projeto, que é o projeto Sábado Sem Barreiras, ele é um projeto feito dentro do serviço público e é feito no último sábado de cada mês. As pessoas elas chegam dentro desse serviço através de agendamento, é um agendamento telefônico, e dentro desse projeto elas são atendidas, elas têm um atendimento que é um atendimento ginecológico, mas na roda, no grupo de sala de espera, é feita uma roda de conversa com as pacientes, com os acompanhantes, e nessa roda de conversa, nós temos uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de fisioterapeutas, de enfermeiros, de nutricionistas, de naturólogos, de fonos, e dentro dessa roda de conversa são colocados temas disparadores onde essas pessoas falam das dificuldades que tiveram para chegar, falam das suas vidas e também falam das suas sexualidades, da sua forma, do seu comportamento em relação à sua vida sexual. E é interessante que quando nós vamos falar desse projeto, nós vemos que apesar dessas mulheres, numa grande parte, elas estarem vinculadas a um serviço de referência, uma grande parte delas nunca teve as suas mamas examinadas, nunca realizou um exame de colpocitologia ocótica e nunca realizou um exame ginecológico. Então, essas mulheres, apesar de elas estarem sendo atendidas em serviços de referência, elas têm dificuldade para exercer os seus papéis de sexualidade, os seus papéis de maternidade, os seus papéis dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, apesar de elas estarem ligadas ao serviço de referência, elas têm dificuldade para chegar nesses diferentes papéis. E quando nós falamos dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem que lembrar que esses direitos sexuais e reprodutivos, eles têm
o direito à liberdade sexual, o direito à autonomia sexual, direito à privacidade sexual e as decisões individuais dos comportamentos sobre a sua intimidade. Então, quando também nós falamos dos direitos sexuais e reprodutivos, então o direito ao autoerotismo, o direito ao conhecimento sobre o seu próprio corpo, direito à igualdade sexual, direito ao prazer sexual e ainda, incluindo dentro do prazer sexual, o direito ao autoerotismo. E também a coisa importante dentro dos direitos sexuais e reprodutivos, o direito à expressão da sua sexualidade e à livre associação sexual. Também, porque às vezes quando a gente fala dos direitos sexuais e reprodutivos, achar que apenas o acesso aos métodos anticoncepcionais. Então, o acesso aos métodos anticoncepcionais faz parte dos direitos reprodutivos, mas o direito à informação, o direito à educação sexual, o direito à saúde sexual, isso faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos, que fazem parte dos direitos humanos que os cidadãos devem receber. E quando a gente fala em relação à questão da sexualidade, dentro desse serviço, foi feito um questionário com essas mulheres sobre a questão da sexualidade, as mulheres com deficiência, foi feito um questionário para essas mulheres, foram estudadas as mulheres durante um determinado período, e dessas 181 mulheres que responderam ao questionário, 51 mulheres tinham vida sexual ativa dentro das mulheres com deficiência. Foi perguntado para elas um questionário, que é o questionário brasileiro, para avaliar a função sexual, tanto de homens como mulheres. Nesse questionário, você faz perguntas se você costuma pensar espontaneamente em sexo, se lembra de sexo, ou se imagina fazendo sexo, se o seu interesse por sexo é suficiente para você participar de uma relação sexual, se as preliminares a estimulam, se você costuma ficar lubrificada, se durante a relação sexual, à medida que a excitação do seu parceiro aumenta, você também se sente mais estimulada, se durante a relação sexual você relaxa a sua vagina o suficiente para facilitar a penetração, se você costuma sentir dor durante a relação sexual, se você costuma se envolver ou se distrair durante a relação sexual, se você consegue atingir o orgasmo e o grau de satisfação que você conseguiu com a relação sexual. Então, esse questionário é um questionário simplificado que foi aplicado para essas mulheres e elas, de acordo com o que elas responderam, você vai fazer essa classificação para considerar se esse desempenho sexual é bom, é regular a bom, se é desfavorável, se é nulo ou se é ruim a desfavorável. Então, essas mulheres foram perguntadas, foram feito questionário em 181 mulheres. Dessas 181 mulheres, 90 tinham deficiência mental, 71 tinham deficiência física, você tinha 10 que tinham uma deficiência mista, 5 com deficiência auditiva e 5 com deficiência visual. Dessas mulheres que foram perguntadas, só 51 mulheres tinham vida
sexual ativa. E essas mulheres que tinham vida sexual ativa, elas responderam esse questionário. E é interessante que essas 51 que responderam o questionário, elas falaram que nunca tinham sido perguntadas, nunca haviam perguntado para elas se elas tinham vida sexual. Também, essas 51, todas se manifestaram que estavam de acordo com o sexo biológico, que se sentiu com uma identidade, que estavam bem em relação a sua identidade, tinham uma vida heterossexual. É interessante que em outros trabalhos você não tem essa porcentagem tão grande. E aí, até pensando, será que essa possibilidade de repressão ou da dificuldade do conhecimento, essas mulheres também têm dificuldade de falar uma outra vida sexual que não a vida heterossexual? Então, essas mulheres, quando foram perguntadas, elas foram divididas de acordo com a sua faixa de idade, e 10% dessas mulheres tinham um desempenho sexual de nulo a ruim. De ruim a desfavorável, 31%. Então, 41% dessas mulheres pesquisadas tinham um desempenho sexual de nulo a desfavorável. 10% tinham o desempenho sexual bom, regular a bom 10% e desfavorável a regular 39%. Então, 80% dessas mulheres perguntadas tinham um desempenho sexual desfavorável a regular, ruim a desfavorável e nulo a ruim. Então, esses dados são dados que foram apresentados no ano passado. Então, o que está por trás desses dados, né? Nós temos muitos mitos em relação à sexualidade das pessoas com deficiência. Um deles é que as mulheres com deficiência, elas não são sexualizadas. E que esse mito que as mulheres com deficiência, elas não são sexualizadas e elas muitas vezes são infantilizadas. Então, quando a gente vê isso a nível do atendimento, quando nós temos a mesa ginecológica, nós vemos que essas mulheres, elas não querem ser carregadas para o exame, elas querem passar, elas querem ser transferidas. Então, na hora que essas mulheres são carregadas, você simplesmente as infantiliza. Então, muitas vezes, a família ou o profissional de saúde enxerga essa mulher como não possível de despertar uma atração sexual. Isso também vai da ideia da genitalização muito grande em relação à sexualidade. E do sexo penetrativo, quer dizer, além de você ter a genitalização, a ideia do sexo como um sexo, a performance do sexo como um sexo penetrativo. Esquecendo que a pele é aquilo que nós temos de maior. Então, a pele é o órgão que nós temos maior. A questão das fantasias, a questão da erotização. Então, essa ideia das dificuldades corporais, quando você tem alguma deficiência, vai dentro desses mitos que envolvem a questão da sexualidade. Em relação às mulheres com deficiência mentais, também um mito que essas mulheres são hipersexualizadas, que têm desejos incontroláveis e exacerbados. E essa ideia também que as pessoas com deficiência, elas têm
e que elas possam não ter problemas em relação ao desejo, à excitação e ao prazer. E o mito que elas vão ter, que elas vão desempenhar as etapas da resposta sexual com disfunções. Outra, que essas mulheres, elas não têm o direito de optar se elas terão seus filhos. E se esses filhos, se elas, então, têm que receber métodos anticoncepcionais, muitas vezes irreversíveis, como a laqueadura tubária, a laqueadura cirúrgica. Também que essas pessoas com deficiência não devem fazer exames preventivos, como a colpocitologia oncótica e outras consultas médicas, como se a sexualidade e a consulta ginecológica não fizesse parte desses direitos que essas mulheres têm. Outra coisa importante, que a gente, quando fala de sexualidade, não existe uma resposta sexual satisfatória se você não tiver direito, não tiver a fantasia. Quer dizer, essa importância da autoerotização é algo muito importante. Então, que essas mulheres com deficiência, elas têm que ter o direito de ter as suas fantasias sexuais com pessoas que têm deficiência ou que não têm deficiência. E as pessoas, dificuldade que as pessoas têm também de entender que não deve se fazer a laqueadura, tá? Então, essas pessoas com deficiência, elas têm direito de viver plenamente a sua sexualidade com todas as suas identidades de gênero. Isso é algo que ainda é pouco falado dentro. Se já é difícil falar da sexualidade de mulheres com deficiência, de pessoas com deficiência, então nós temos os recortes das mulheres com deficiência e também das identidades de gênero dentro das pessoas com deficiência. E as mulheres com deficiência, elas têm o direito de realizar as suas fantasias sexuais, o autoerotismo, a masturbação, a manter relações sexuais com prazer, e também, hoje, se fala também dos terapeutas sexuais, né? E em muitos países, isso já tem como se fosse essas discussões serem colocadas dentro do exercício da sua sexualidade. E, principalmente, nós, profissionais de saúde, temos que ter uma ideia da escuta sexual, de ouvir, de perguntar, de permitir, de não julgar, de acolher, esclarecer. E essa ideia de não perguntar para a questão de encontrar as soluções, lembrar que a maioria das vezes essa queixa sexual, ela passa pela permissibilidade. Muitas vezes essa pessoa, apenas por falar, ela já sente que essa permissibilidade de falar já faz parte a grande maioria dos problemas em relação à sexualidade não precisam de intervenções especializadas. Elas podem ser resolvidas com explicações, com conversas, com escutas. Isso faz muita diferença. Então, às vezes, o profissional de saúde fala, eu não vou perguntar, porque eu não vou conseguir caminhar, eu não vou ter um terapeuta sexual. Então, pensar, quando você pergunta, também você deve pensar como é que está a sua sexualidade, você não fazer julgamentos e
principalmente saber que essas orientações podem muitas vezes ser orientações que não precisam desembocar na terapia sexual. A grande maioria das vezes não desemboca aí. Agora, os profissionais de saúde, eles muitas vezes são os heróis, porque eles escutam. Mas é importante que haja, dentro do processo da formação, essa conversa e essa formação sobre a questão da sexualidade, sobre a fisiologia, sobre a questão da educação, das etapas da sexualidade, porque muitas vezes o profissional não pergunta, porque também ele não sabe. Agora, essa queixa, ela está ali. Então, entender que essa consulta, que vai falar da sexualidade, também é uma consulta que vai ser uma consulta mais demorada, que vai ser uma consulta que vai perguntar sobre os seus projetos, como é que está o dia da paciente. Então, você deve ouvir com ouvidos atentos, olhar com olhos que sejam olhos maiores, porque essa queixa, ela está ali, é só perguntar. E sempre, quando eu falo dessas questões, eu falo muito para as pacientes sobre um poeta, que é o Michael Bryan. Ele é um poeta que viveu nos Estados Unidos e que ele teve paralisia infantil. Ele teve paralisia infantil e ele vivia com um respirador, um pulmão que o auxiliava, o pulmão de aço, uma aparelhagem, mas algumas horas do dia ele poderia sair desse recebimento, dessa respiração, e ele pôde frequentar a universidade e ele se formou em língua inglesa. E ele fez uma poesia, ele acaba tendo um envolvimento com uma pessoa que é uma terapeuta sexual, e ele consegue ter uma relação sexual. E ele faz para essa mulher com a qual ele se envolve uma poesia que diz: deixe-me tocá-la com minhas palavras, porque minhas mãos, como luvas pesadas, não entendem os meus desejos, os mais simples. Deixe-me tocá-la com minhas palavras, porque minhas mãos, como luvas pesadas, estão ao lado do meu corpo. Deixe-me tocá-la com minhas palavras. Deixe que as minhas palavras acariciem seus cabelos, desçam pelo seu pescoço, brinquem com a sua barriga. Deixe que minhas palavras entrem na sua cabeça como tochas, para que assim eu possa intensamente tocá-la por dentro. Então, eu vejo que essas minhas pacientes, dentro desses espaços de atendimento, elas gostariam de ter essas vozes ouvidas e esses espaços encontrados. Porque os espaços que a gente vê que essas pessoas com deficiência, elas vivem mais no espaço privado do que no espaço público. Mas que essas dinâmicas de representação podem ser novamente significados. Se os significados podem ser produzidos, eles podem ser reproduzidos e modificados. E as pessoas podem ter novas representações e novas significações. Então, quando nós falamos dos corpos, nós temos que entender que podemos tratar os diferentes de maneira diferente, com políticas específicas, mas que desenvolvam habilidade e autonomia para que as pessoas possam fazer escolhas compatíveis com os seus projetos de vida. Quando a gente fala em relação à sexualidade, não é diferente do que as outras escutas. Essas mulheres, elas querem ter dentro da roda de conversa. É interessante que a gente faz a roda de conversa e pergunta para elas, a gente põe dentro da roda de conversa
mulheres com deficiência física, com deficiência intelectual. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu falei, nossa, não vai dar certo ali na roda de conversa, uma vai ter especificidade, mas uma não discrimina a outra. Elas falam que elas querem fazer exame para ter uma vida saudável, elas querem ter mais condições das pessoas, elas querem ter apoio médico, elas querem que seja contínuo, mas elas falam que elas querem continuar a ser vivas. Elas falam que elas têm ali nesse serviço, que elas nunca foram examinadas, elas não falam que elas querem morrer, que a vida delas é ruim, elas passam uma ideia de que essa escuta pode ser uma escuta modificadora. Então, elas, dentro dos seus projetos de vida, elas falam que elas querem ser mais independentes, que elas querem também ter moradia e independência. Então, elas colocam as suas questões da sexualidade ao lado das coisas que elas continuam. Agora, quando elas falam das suas histórias de vida, nós vemos que muitas vezes as histórias de vida que elas contam são diferentes dos seus projetos que elas imaginam, porque elas falam que nunca foram examinadas. E nós fizemos uma vez uma dinâmica onde essas mulheres foram fotografadas e essas mulheres, elas nunca tinham sido fotografadas. Então, como é que fica uma autoestima quando essa mulher, ela não tem uma representação da relação com o seu próprio corpo? Mas elas, quando elas fazem essas dinâmicas de grupo, elas também falam que a deficiência também está nos olhos de quem vê. E que é difícil, mas que elas conseguem, vão conseguir, e que juntas elas são um. E falam que a deficiência vai estar nos olhos de quem vê. E que os sonhos são para que elas continuarem vivas e que elas têm vontade que esses sonhos sejam continuados. Então, quando nós falamos a sexualidade, nós temos que também falar sempre da questão também do abuso, que na medida que essas pessoas ficam muito dentro dos espaços privados, o abuso muitas vezes é uma forma, o abuso e a violência contra pessoas com deficiência, muitas vezes é a certeza da impunidade, porque é a certeza da impunidade. Então, aí, quando você põe a roda de conversa, essa é dentro do espaço, é dentro do serviço público. Então, essas cadeiras, elas são todas presas, a gente tenta abrir as rodas para que elas possam estar falando, contando as suas experiências. Enquanto elas estão ali, está acontecendo o atendimento, elas também fazem um exame, elas fazem exame de sangue, exame de urina, fazem um exame de colpoceptologia ocórtica em mesa ginecológica adaptada, elas fazem exame de mamografia com cadeiras que são adaptadas, e é interessante que foi algo que a gente viu perguntando, que uma feminilização dos cuidados. Quem que era a pessoa que mais escutava? Era a mãe. Também a pessoa que mais ajudava também era a mãe. Então, é interessante, porque aí a gente sabe que dentro da ajuda que essas pessoas recebem, elas também, quem é que depende de quem, né? Então, o cuidar de quem cuida, né? O cuidar do cuidador. Então, quando a gente faz essa roda de conversa, na questão da sexualidade, muitas vezes os profissionais de saúde acham que os pais podem dar essa formação de sexualidade. E, às vezes, a ideia de que essa formação da sexualidade vai antecipar etapas, exatamente ao contrário. Quanto mais informação você tem sobre a sua sexualidade, mais você se empodera para dizer não ao abuso,
para falar do abuso, para evitar a gravidez indesejada, para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Então, exatamente ao contrário. Quer dizer, a informação, ela traz o empoderamento, a possibilidade de não repetição de quadros de vulnerabilidade e de exclusão. Então, quando nós fazemos, essas são as nossas mulheres. Né? Esse nosso serviço é um serviço que tenta colocar essas diferenças, esses ouvidos. Né? Nós percebemos que quando você tem esses temas disparadores, essas mulheres, elas respondem ao tema. A gente pode trazer isso na questão da consulta. Nessa sala de espera, essa sala de espera, muitas vezes, ela demora 2 horas, demora 3 horas, e quando essas pacientes vão para dentro das consultas, essa consulta é uma sala pequena, não é uma sala diferente das salas dos serviços. Ela tem a diferença apenas dessa mesa ginecológica, que é uma mesa de transferência. Então, muitas vezes, quando lá dentro dessa sala de atendimento, dessa roda de conversa, ela pôde falar sobre temas disparadores, a hora que ela entra dentro da sala da consulta, ela vai encontrar, ela vai ter uma sensação de que ela faz parte de um grupo, de que ela pode ter uma representatividade e que ela não está sozinha dentro da sua queixa. Então, esse espaço de atendimento é um espaço que pode fazer esse significado. E nós entendemos, principalmente, que a forma de falar da sexualidade é, primeiro, a gente ter um entendimento que essa mulher com deficiência, ela precisa ser atendida em todas as fases da sua vida. Ela precisa ser atendida na infância, ela precisa ser atendida na adolescência, ela precisa ser atendida no MENAC, ela tem que ter o direito para exercer os seus diferentes papéis, os seus papéis de sexualidade, os seus papéis de maternidade, ela tem o direito da opção de método anticoncepcional e, principalmente, essa desconstrução da forma da sexualidade penetrativa, da sexualidade heterossexual, vaginal, penetrativa. Então, essa forma de desconstrução dessa narrativa é extremamente importante para que essa mulher possa ser ouvida. E nós precisamos de entender que direito, paz, liberdade são palavras sagradas demais para elas serem ditas só com a boca. Elas precisam ser ditas com ousadia, com conversa, com políticas públicas, com espaços de ousadia e de informação, e que, principalmente, nós podemos fazer isso, que as mulheres elas têm uma resposta extremamente positiva. Esse é um trabalho exercido dentro do serviço público, é uma vez por mês, eu brinco, falo que é uma menstruação, a gente gostaria que também fosse uma ovulação, que fosse um pré-menstrual, um pós-menstrual, que houvesse mais dias, mais sábados, mas principalmente que essas mulheres possam ser ouvidas e, dentro dessa questão da sexualidade, entender a sexualidade como um pilar e uma possibilidade dessa mulher se transformar. Muito obrigada, um abraço.